no computador. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, conforme prometido para vocês, eu trouxe aqui para vocês o Fabrício, Fabrício que trabalhou comigo lá na época da Editora Abril e hoje aí é uma grande referência. Hoje ele está trabalhando na Suécia, né? Ele vai contar um pouco da trajetória dele, da vida dele para vocês e eu tenho um imenso prazer de trazer uma grande referência que é o Fabrício para vocês aqui. Eu lembro que quando eu trabalhava na Abril, eu era programador pleno lá, o Fabrício já era programador sênior, e eu sempre olhava para aquele cara, você não sabe disso, Fabrício, mas eu sempre olhava para você e falava, cara, um dia eu vou ser igual esse cara aí. O cara é fera, o cara manja muito. Sabe daqueles caras que vocês param assim, você fala, cara, mas como é que o cara tem tanto conhecimento assim? Como é que pode? Eu pensava assim de você, cara, agora você está sabendo isso pessoalmente de mim. Você é um cara muito inteligente, eu realmente tenho você como referência. Então, eu sou muito grato de você estar aqui com a gente, tá bom? Valeu, Danilo. Obrigado. Obrigado por me convidar para participar. Fico muito feliz de estar aqui, podendo passar um pouco desse conhecimento, passar um pouco dessa experiência que eu tive ao longo da minha carreira aí de programador. E que é isso, cara. Imagina, a gente sempre foi tudo igual lá, nunca teve essa não. Acho que sênior, pleno, a gente dava o mesmo duro ali, todo mundo tendo que quebrar a cabeça junto e tocar a bola para frente. Eu acho que isso é normal. Mas obrigado mesmo por ter me convidado. Fico bem, bem contente. Né? Então, cara, a gente tem que sempre querer aprimorar o tempo inteiro, né? Eu acho que o ser humano, quanto mais ele busca a perfeição, melhor é para todo mundo no geral. Então, vale a pena você ter referências e assim a gente crescer. Então, é por isso que aqui no Torna-se um Programador eu trago pessoas que são referências para mim, para que vocês também possam aprender com eles, assim como eu aprendo com eles também, tá bom? Pessoal, então, essa dinâmica aqui vai ser a mesma dinâmica que eu faço com todos os programadores que eu chamo para fazer aqui no canal. Tem uma sequência de perguntas aqui que eu vou fazer para o Fabrício, e o Fabrício vai falando aí, respondendo à medida do possível, e vocês vão aqui interagindo comigo. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, deixe aqui no comentário, que aí eu vou respondendo para vocês aqui também no chat, tá? E se ficar alguma sugestão, alguma outra pergunta, se ficou alguma outra coisa que você não entendeu, manda mensagem também aqui no inbox, manda mensagem para mim no WhatsApp, que eu vou conversar com o Fabrício, vou conversar com o pessoal aqui para que a gente possa responder vocês também por um outro vídeo mais tarde ou também pelos próprios comentários, tá bom, pessoal? Então vamos lá, Fabrício, bora lá começar o nosso bate-papo aqui. Tá, Vamos nessa. Fabrício, primeira pergunta. Resuma aí a sua trajetória, como que foi lá no comecinho, vai de 5 a 10 minutos, como que foi sua vida, como que foi sua trajetória, como que você chegou lá na Abril, como que você começou a programar, como é que surgiu isso, cara? Explica aí um pouco pra gente. Perfeito. Cara, a primeira coisa para falar é que eu nunca fui um programador no sentido mais tradicional da palavra. Eu não tenho formação na área, né? Não fui um cara que foi lá fazer ciência da computação e nada disso. Eu comecei a usar computador já bem depois. Em casa a gente nunca teve condição de ter um computador, nem nada disso. Então, a primeira vez que eu fui entrar em contato com isso foi na faculdade. Eu fazia faculdade de física e eu entrei em contato com o computador, eu tinha por volta dos 19 anos já, então longe de ser aquele estereótipo do menino que ganhou um computador com 8 anos de idade e saiu fazendo software, não teve nada disso para mim. É, a minha paixão com a informática começou na faculdade, porque foi lá que eu comecei a entender como é que funcionava de fato um programa, o que era um sistema operacional. Eu tive na faculdade matérias de bem introdução, né, à informática, introdução à programação e tudo. E, cara, aquilo foi uma coisa incrível para mim. A ideia de que eu podia, mexendo no computador, transformar coisas, era uma coisa maravilhosa, era sensacional. Deixa eu puxar um Claro, eu não gancho aqui, sou... Fabrício, rapidinho. Claro, Um gancho. Você falou que você não fez faculdade de tecnologia? eu não fiz faculdade de informática, não, cara, de ciência da computação, nada disso. Tá vendo? E tem muita É, gente que fala assim, não, mas você tem que ser formado para ser um bom programador e tudo mais. Olha aí, ó. Esse é um grande exemplo. não, O Fabrício é uma grande exato, referência para mim, gente, para um monte de programador. Olha aí. Mas continua, Fabrício, vai lá. exato. Bom, e aí, cara, para mim a ideia de que eu podia mexer em software, que isso podia alterar coisas, era sensacional, era tipo um superpoder, sabe? Tipo, é claro, eu não sou tão jovem, quando eu comecei a mexer com programação, isso era literalmente no final do século passado, por volta de 97, 98. E naquele momento, é claro, mexer com a internet era uma coisa, especialmente no Brasil, era uma coisa bem insípida, ainda bem
em comum. Então, acontece que o que eu mexia basicamente era fazer HTML, CSS. Eu aprendi a programar em C++ e tudo, mas era mais para coisas da faculdade. Eu não era, jamais nem me considerava um desenvolvedor nessa época. Era mais um curioso e tal. Mas eu já fiquei muito, muito interessado. Era muito legal poder fazer, criar coisas e desenvolver. Show. Só para E recapitular aqui, a sua faculdade era de educação física, é isso? não de física mesmo. Física. E lá na faculdade de física você viu conceitos de desenvolvimento de sistemas ali um pouco. E tinha aula de introdução à programação e tudo, porque várias partes da faculdade a gente fazia baseando em software mesmo. Então, Uhum. desenvolver software para entregar projeto dentro da faculdade, esse tipo de coisa. Olha que Então, legal. Agora dá para eu entender um pouco da sua análise que você tinha em cima de estatísticas que você falava muito de sistema. Eu olhava você falando muito sobre essa parte mais complexa de sistema. Eu lembro que toda vez que tinha um problema muito complexo, o pessoal ia conversar contigo lá na Abril. Justamente por essa parte científica que você tinha. Então tá aí, daí eu um pouco disso. a bem da verdade, quando eu comecei, fui para a faculdade e tudo, a minha intenção era me tornar um cientista, sabe? A minha vocação, entre aspas, era... Eu tinha muita vontade de ser cientista e tudo. Então, eu passei pela faculdade de física, depois eu saí de lá e fui para uma outra faculdade chamada Ciências Moleculares. Depois eu saí do Moleculares e fui fazer a faculdade de biologia. E foi na faculdade de biologia que eu consegui o meu diploma. Então, tá vendo? Eu sou um biólogo, Né? que programa, cara. Isso não tem nada a ver. E na biologia, por muitas vezes eu encontrei gente que tinha essa trava. Ah, não, mas eu sou biólogo, eu não vou entender de programação. Isso não tem nada a ver, cara. Eu cheguei a dar aula depois, quando eu comecei a fazer a parte final do meu curso de biologia, eu cheguei a dar aula de introdução à programação para biólogos. E, cara, de novo, assim como você está falando para sua audiência aí que, olha, você não precisa seguir esse estereótipo, valia a mesma coisa lá para os biólogos. Os caras tinham um monte de estereótipos porque, eu sou biólogo, então eu não entendo de programação, eu não sei de exatas. Isso não tem nada a ver, cara. Isso é absolutamente mentira. Você sabe o que você estudou, que você foi curioso, que você foi atrás, é isso que você sabe, isso que interessa. Exato. Bom, e aí no começo dos anos 2000, em 2001, eu ouvi um amigo meu que ele estava numa startup. Para quem é muito jovem e não sabe, no começo dos anos 2000 foi quando teve a primeira onda de startups em São Paulo. E na verdade nem se chama, ninguém nem falava de startup, esse nome ainda nem existia. Então tinha uma empresa de e-learning chamada House of English e associada ao grupo IASIG de ensino de idiomas. E um amigo meu era o diretor de conteúdo desse site. É um cara que trabalhava na área de línguas e tal, e era diretor de conteúdo. E ele estava numa reunião, a gente estava conversando numa reunião de amigos, assim, e ele reclamou de alguém que entregou para mim um site muito ruim para nossa companhia e tal, e eu estou precisando de ajuda. E, cara, na época, tudo que eu sabia de internet era HTML, JavaScript e CSS. Basicamente era o que eu sabia. Uhum. E, basicamente, quase não existia nenhum framework de JavaScript nem nada. E aí eu falei, pô, cara, sei lá, se você quiser eu posso tentar te ajudar com isso, porque não manjo muito, mas, sei lá, de repente para ver se alguém tá tentando te enganar, eu consigo. E aí ele falou, porra, boa ideia, vou te botar para conversar com o cara de TI lá, com o nosso gerente, diretor de TI. Era uma empresa bem pequena, tinha, sei lá, 20 pessoas, e tinha um cara, que depois virou meu chefe, que um belo dia chegou para mim, eu liguei lá, né, esse amigo meu passou o telefone, me apresentou pro cara, eu liguei lá, falei, escuta, então, esse meu amigo falou que vocês estão precisando de ajuda e tal. Porra, eu tô precisando de ajuda. Você manja de Flash? Flash, Macromedia Flash, na época não era nem Aí eu falei, cara, manjo, consigo trabalhar com isso aí e tal. E quando que você precisa? Não, ó, você iria começar daqui uns 30 dias. Eu falei, não, tá tranquilo, beleza. E, cara, e aí eu desliguei o telefone e eu fui pesquisar o que era Flash, porque eu não fazia ideia nem do que era. Eu não tinha nunca nem ouvido falar do negócio. E aí eu lembro que eu peguei o computador da minha cunhada na época emprestado, comprei um livro de Flash e, cara, Olha que 30 dias na loucura ali, aprendendo tudo que eu podia de ActionScript. Era ActionScript 2 ainda, há muito tempo atrás isso aí. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego na área.
Olha só que importante que você falou, cara, rapidinho. Para todas as pessoas, todos os meus alunos que estão aí, todos vocês que curtem o Torne-se um Programador e estão aprendendo com a gente, olha que importante que o Fabrício falou. Chegou um empresário e falou para ele assim: olha, você manja dessa tecnologia? Ele falou que sim, que conhecia. Ele não conhecia, mas ele foi pesquisar, ele foi estudar, passou horas e horas e horas estudando aquele conteúdo para que quando ele pudesse mostrar para a pessoa, ele conseguisse então resolver. Isso é muito importante, porque às vezes você deixa passar um monte de oportunidade pelas suas mãos, porque você desacredita de você mesmo. Então você começa a aprender aqui no Torne-se um Programador, começa a aprender num monte de lugar, começa a ler livro, e aí alguém pergunta para você aquela tecnologia que você não sabe. Aí você fala, eu não sei. Cara, fala que sabe, vai pesquisar, tenta. Se você deixar passar, você perde a oportunidade. Fala que sabe, vai fazer o teste. Se você fracassar, não tem problema. Você volta, aprende de novo. Você tem que aprender a melhorar com seus erros. Então, veja isso como exemplo para a sua vida. Então, encare os problemas, encare os desafios. Tá bom? Vai lá, Fabrício, muito bom. E aí, bom, enfim, esse foi meu primeiro emprego como programador, entre aspas. Eu não sabia muito de programar, eu fui mexer com Flash um pouco, e aí depois foi que eu fui me interessar por PHP e outras linguagens que faziam parte dessa empresa onde eu trabalhava. No final das contas, a empresa nem durou tanto tempo assim, mas aí eu já estava um pouco mais inserido no mercado, eu tinha mais condições de entender os caminhos que eu tinha que seguir, e aí eu fui seguindo. E tem uma diferença que eu acho é, nem tão grande do que tem hoje. Hoje a gente fala muito em full stack developer, né? Esse tipo de habilidade. E era mais ou menos como era no começo da internet no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com isso, e logo depois que eu aprendi a mexer com Flash, e quando eu aprendi a mexer com outras linguagens, não tinha muito essa de departamento de TI ou departamento de web, internet nas empresas, certo? Era uma coisa mais, cara, toma aqui e faz. E aí eu tinha que pegar o PSD e cortar o PSD, que vai virar HTML, vou fazer o CSS, fazer o JavaScript, vou subir o Apache, vou colocar esse negócio no ar, e, sabe? Tudo isso fazia parte do trabalho no dia a dia. Então, uma coisa que eu acho bem importante é que você não pode ter receio de mexer com a coisa. Não, eu não mexo com HTML. Não, eu não mexo com front-end, eu não mexo com back-end, eu não mexo com Jenkins, sei lá. Eu já ouvi várias vezes isso, sabe, de vários desenvolvedores diferentes. E no fundo, cara, isso não faz muito sentido, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. É claro que existem técnicas diferentes e softwares diferentes para cada parte, mas no fundo, cara, você vale o quanto valor você entrega para a empresa lá, e é isso. E não tem outro jeito, certo? Então, é claro, sempre tem que ser responsável. Então, embora eu tenha dito naquele momento, não, legal, eu conheço o Flash, eu jamais iria me comprometer a fazer um negócio se eu não soubesse. Eu também não queria botar ninguém numa situação ruim por conta de uma coisa que eu não pudesse entregar, alguma coisa assim. Então, sim, você tem que ter bastante responsabilidade nas coisas que você assume que você vai fazer, é óbvio. E você também precisa entender que você tem que botar os seus limites, você tem que se conhecer, e você não pode desrespeitar esses limites, é claro. Mas, cara, tirando isso, você tem que. É isso aí, você tem que entregar o valor que está sendo pedido ali. Eu acho que tem bastante a ver com a minha trajetória. Bom, e enfim, eu passei por diversos trabalhos, eu fiz as mais diversas coisas relacionadas com TI, inclusive passando pela área de infraestrutura, que é uma coisa que não era muito comum, assim, programadores que mexiam com infraestrutura e por aí vai. E eu acho que isso acabou me dando uma outra visão sobre a área de tecnologia, porque eu acabei me tornando meio que um especialista dos dois lados. Eu conseguia tanto cuidar da parte do servidor, ver o que estava acontecendo na infraestrutura, quanto desenvolver software e por aí vai. Isso foi muito importante para minha carreira, super importante no sentido de que a partir do momento que eu tinha esses dois conjuntos de habilidades, era muito difícil que alguém, primeiro, me enrolasse. Então, quando discutindo tecnicamente com outra pessoa ou quando tentando tirar uma informação de um gerente, um product manager que queria alguma coisa para entender um requirement, era muito difícil o cara me enrolar, porque eu tinha uma visão boa dos dois lados. E, cara, você se torna muito mais versátil nesse aspecto, entendeu? Tipo, putz, precisa fazer isso aqui.
E foi desse jeito que eu acabei descobrindo um conceito que não era nada novo, mas que eu não conhecia, chamado Continuous Integration e Continuous Delivery. Uhum. E, cara, esse foi a maior mudança na minha trajetória. Em 2009, eu estava na Abril, inclusive, me foi dado, junto com o time que eu trabalhava lá, a missão de fazer pipelines de entrega contínua para um dos projetos que a gente tinha. Perfeito. Só uma E, observação aqui, Fabrício. Pessoal, só para vocês entenderem, integração contínua, se você olhar aquela playlist lá de Node.js, lá no finalzinho, eu começo a mostrar para vocês uma ideia do que é integração contínua, falando sobre Jenkins, falando ali sobre aquela automação, testes integrados e tudo mais, deploy através daquela toda aquela estrutura do Jenkins. Aquilo que eu mostro nas aulas para vocês é isso que o Fabrício está falando, que ele é mais que especialista nisso. Então, eu ficava admirado com as coisas que ele fazia, com essa equipe que ele está falando aqui, que tinha lá na Editora Abril. Entende? É isso que realmente ele está falando que mudou a vida dele e que pode mudar a vida de vocês também, porque isso é futuro, né? Existem empresas hoje que automatizam essa parte. Então, quanto mais você consegue colocar inteligência artificial naquilo que você está fazendo, inclusive o processo manual, que é um deploy, você consegue melhorar o processo na empresa como ao todo aí, né? Vai lá, Fabrício. a verdade é que assim, é uma técnica que nem é nada novo. As primeiras coisas que escreveram sobre isso ainda é de 1999, 2000, mas é uma coisa que estava muito pouco difundida, e por volta de 2008, 2009, quando eu comecei a fazer isso lá na Abril. E, bom, claro que isso não foi uma coisa que só eu fiz, o time todo contribuiu, a gente foi um time que acabou se especializando em fazer esse tipo de coisa, mas a bem da verdade, para te falar bem a real, eu nem acreditava muito nisso. Eu achava que esse negócio de continuous delivery, continuous integration, era uma coisa meio ficção científica, que não era de verdade. Uhum. Até eu ver que era de verdade. Até a gente ter a chance de ter um pipeline que ia da entrega do código no controle de versão até a produção direto num pipeline verdinho, bonitinho, e funcionar. E, cara, vou te falar que isso eu acho que foi a coisa que mais mudou minha vida na minha carreira, porque eu falei, cara, dá pra gente fazer melhor. Dá para produzir software de uma forma mais inteligente. Cara, eu já fiz de todas as formas burras que você possa imaginar a entrega de software. Eu já fui aquele cara que trabalhava com um monte de javeiro e que ficava ali compilando o pacote para gerar o OR, para botar isso num servidor que nem fazia isso remoto. TV, né, cara? Quantas vezes a gente não... Puta, quantas vezes eu não fiz isso, entendeu? Em ter que ficar instalando e reinstalando máquina para poder ter coisa funcionando nela e tudo. E de repente você começa a se deparar com tecnologias que envolvem continuous integration, que envolvem continuous delivery, sei lá, vou falar de Docker, que já é super recente, mesmo virtualização, né? Quando eu comecei a trabalhar, a virtualização ainda era uma coisa muito distante. Eu vi a virtualização se tornar popular e tudo, e aprendi bastante sobre isso na época. E eu acho que foi super importante ter essa percepção de como, primeiro, a gente muitas vezes faz software de um jeito extremamente não efetivo, extremamente de baixa qualidade, e enquanto no fundo, é nossa responsabilidade como profissional da área melhorar a qualidade da nossa entrega. Uhum. Sempre existe aquele exemplo extremo de você fala assim, foram os computadores da Challenger que explodiram o foguete quando ela explodiu lá, blá blá. Eu não estou querendo dizer que cada vez que você entregar software de má qualidade, uma pessoa vai morrer, como aconteceu naquele caso. Embora é óbvio que isso pode acontecer. Mas, cara, a informática, ela está em todos os campos que a gente atua. Todos os campos. Todos os campos que a gente tem na Terra hoje envolve de alguma forma software. Então, como profissional, a gente não pode se dar o luxo de entregar software de baixa qualidade. E foi isso que eu aprendi de mais importante mexendo com Continuous Integration e Delivery. E foi isso, Continuous Integration Delivery, que permitiu que eu viesse trabalhar aqui na Suécia. Antes disso, ainda eu mudei da Abril, fui trabalhar no Walmart, uma empresa super grande também. Foi a primeira vez que eu tive contato no exterior, porque eu fiz algumas viagens para o headquarters do Walmart e tudo. Então foi a primeira vez que eu tive a percepção de que o que eu sabia também valia lá fora. Que não era uma coisa do tipo, nossa, eu vim aqui fora e todo mundo é super... Não, cara, eu encontrei gente igual a mim, batalhando, batendo a cabeça com as mesmas coisas de que eu batia
lá na Abril e no Walmart, e trabalhando no Brasil. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E isso é super revelador também, porque isso foi que me deu a percepção de que eu poderia, com o currículo que eu tinha, competir por uma vaga fora também. Não era uma coisa que me parecia absurda, entendeu? Isso é importante, pessoal, porque eu vejo muita gente falando mal de brasileiro. Esse é um dos motivos que eu criei o Torne-se um Programador. Eu criei justamente para mostrar para as pessoas que existem brasileiros extraordinários, e você que está aí do outro lado pode ser um brasileiro extraordinário. Você não tem que achar que as outras pessoas que estão fora do país são melhores do que você, porque o ser humano é um ser humano, independente do país que ele esteja. Então você pode sim se evoluir, você pode sim ser uma referência, você pode sim fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, no mundo ao seu redor. Então, o que o Fabrício está falando aqui, gente, é que às vezes a gente desacredita do nosso poder interior, sendo que a gente sim pode fazer coisas muito boas. Nunca desacredite de você. Vai que dá, vai que dá. Não é não, Fabrício? Cara, na verdade, assim, a gente é um monte de repertórios, né? A gente é um monte de experiências que a gente vai colecionando e essas experiências basicamente tornam a gente o que a gente é. E essas experiências não são tão diferentes assim nos outros lugares, entendeu? As pessoas, elas têm os mesmos problemas. Eu acho que para a gente hoje é até mais fácil perceber isso. Se você vai, por exemplo, num site como o Stack Overflow, onde um monte de gente vai lá e tem um monte de dúvida e coloca as dúvidas e pessoas respondem e por aí vai, você vai ver que as mesmas dúvidas que você tem, um cara que é um usuário que publicou isso lá da Irlanda, ou lá da China, ou lá de seja lá onde for, tem a mesma dúvida que você, o cara tem a mesma dificuldade. A tecnologia, ela não é um mistério para a gente e fácil para os outros, ou vice-versa. Só depende muito de como das experiências que a gente tem, de quanto a gente se dedica a explorar essas dificuldades e por aí vai. Então, no final das contas, esse movimento todo com Continuous Integration me permitiu fazer duas coisas que para mim são muito importantes, pessoalmente e na minha carreira. Uma que foi dar palestra a respeito. Era uma coisa que eu me borrava de medo de fazer. Falar sobre as coisas que eu conhecia, falar sobre as coisas que eu sabia. Teve um evento em especial, foi uma QCon em 2015, se eu não me engano. Eu dei uma palestra sobre Continuous Integration com Docker na QCon 2015. E eu só fui para lá por causa de outras palestras que eu tinha feito antes e que acabaram me convidando para lá e tudo. E, cara, foi um negócio muito louco, porque na minha cabeça era um assunto ok, era um assunto que, beleza, tinha alguma relevância para mim no meu dia a dia, mas para mim era uma coisa tranquila. E, cara, de repente eu me vi numa sala que cabia 200 pessoas, tinha 300 pessoas amontoadas na sala para assistir uma palestra, entendeu? É, e naquela hora eu me toquei, cara, tem muita gente que quer esse conhecimento também. E se eu não tivesse ido lá e apresentar, talvez esse cara não tivesse pego aquilo, talvez eu tenha colocado ali naquele momento aquela fagulha que o cara falou, porra, vou atrás desse negócio, hein, parece legal, vou fazer. Ou até o contrário, putz, não, isso não é nada do que eu quero, beleza, vou passar para outra coisa. Mas a questão toda eu tive a oportunidade, graças a isso, graças à minha carreira na TI, em TI, é, passar esse conhecimento, ajudar a galera a seguir em frente com as suas carreiras também. Isso foi bem legal. E a segunda coisa foi a oportunidade de vir trabalhar fora do Brasil. Então, em 2015 ainda, eu, totalmente por coincidência, um amigo meu, ex-Abril também, me mandou um link, tem um link aqui que eu acho que é a sua cara. Eu já estava, de fato, procurando emprego fora do país, mas esse link eu não tinha nem visto, e era um link para uma empresa na Suécia, que eu nunca tinha ouvido falar da empresa, e, cara, a vaga, ela realmente descrevia exatamente aquelas coisas que eu estava desenvolvendo há tanto tempo em cima de integração contínua e entrega contínua. E aí eu falei, cara, vou tentar, por que não? É. E fiz as entrevistas, os caras me mandaram, eu fiz, teve assignment para eu fazer lá, software para entregar, teve bate-papo com código, teve todas aquelas coisas que a gente vê normalmente. Não posso falar que é fácil, porque não é, todo mundo que já passou por isso sabe que é uma situação tensa, você vai, enfim, é complicado. A gente vai falar mais disso. Uhum. E eu acabei conseguindo uma vaga nessa empresa na Suécia, aqui em Estocolmo, e me mudei em 2015 para cá, já vai fazer quase 4 anos logo mais aí. E é isso, essa foi a minha trajetória, esse foi o caminho que eu fiz aí, desde ser
um físico meio biólogo que não sabia nada de programar, até trabalhar com TI por quase, sei lá, 18, 19 anos aí. Um tempão. Excelente. Excelente, excelente. Agora vamos lá. Quais foram suas maiores dificuldades, assim? Coloque 4 pontos de dificuldades que transformou sua vida. Tipo, primeiro ponto quando você estava começando, segundo ponto no meio da carreira, terceiro ponto e hoje um ponto que pode estar te deixando também, tirando teu sono. Vamos lá. Boa. Cara, eu acho que, a princípio, a coisa que para mim era mais complicada era como é que eu vou aprender esse negócio? Como é que eu vou fazer para entender isso aqui, para quebrar esse problema, para resolver uma coisa que eu preciso resolver? Então, seja aprender um framework novo, seja aprender uma linguagem nova, seja aplicar uma tecnologia completamente diferente, ou seja, na verdade, resolver um problema dentro do negócio da sua empresa lá, que você precisa resolver e não sabe. Eu tinha bastante dificuldade com isso. Sempre tive, logo no começo, eu tinha muita dificuldade em entender como fazer isso. E eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, ou que me ajudaram muito a fazer isso, foi sempre tentar usar metodologias para aprender. Então, eu gosto muito de metodologia ágil, por exemplo, a ideia de você quebrar o que você precisa fazer em pedaços menores, de você entender o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, ao invés de ficar só tentando focar no que você está fazendo, mas entender o porquê você está fazendo. Eu acho que era uma coisa bem complicada no começo. Eu tive vários episódios, aposto como muitos programadores têm, de síndrome de impostor. Então, especialmente por conta de não ser um programador. Cara, você comentou logo no começo que, porra, muita gente fala, porra, mas eu nem tenho terceiro grau, ou eu não tenho faculdade na área, e por aí vai. Cara, eu passei pelas mesmas coisas, eu não sei contar quantas vezes me passava pela cabeça esse negócio do tipo, cara, eu não vou conseguir esse emprego porque eu não tenho formação na área, putz, eu não tenho o mesmo conhecimento técnico que essa galera, porque o cara foi lá fazer ciência da computação e o cara foi aprender algoritmo e eu não fui. Então, eu tive muita dificuldade com isso. Eu aposto que isso é uma coisa que muitos programadores, e acho que em especial muitas programadoras, passam. Verdade. E eu vou falar uma coisa bem sincera, não é fácil escapar dessas coisas, e a única coisa que você consegue de fato usar a seu favor para escapar disso é o resultado do seu trabalho. O que você fez é seu e ninguém vai tomar isso de você. Não importa se ele é o software mais simples do mundo, não importa se ele é um sistema super complexo, cheio de regras e por aí vai, isso não tem nada a ver. O que você faz é seu e é garantido que foi a sua perícia que ajudou você a fazer aquilo. Uhum. Então, claro, tem vários fatores. Eu acho que muitas vezes você tem que ter um pouco de sorte também para chegar no momento e estar na empresa certa, na hora certa. Como eu tive na Abril, por exemplo, acho que foi uma puta sorte minha ter sido contratado pela Abril nesse sentido. Uma grande Mas pra gente. eu tive. Foi mesmo. Eu tive bastante dificuldade com isso. Eu ainda tenho, eventualmente. E eu vou falar disso agora também, porque eu meio que tive essa volta dessa síndrome de impostor depois de mudar do Brasil. É outro ambiente, é outra cultura. A empresa onde eu trabalho tem muitas nacionalidades. São pessoas de mais de 50 países diferentes. Oh. Então, você imagina a quantidade de culturas que se misturam ali e por aí vai. Então, isso de novo. Porra, eu já estava trabalhando na área, quando eu mudei para a Suécia em 2015, eu já trabalhava na área há 14 anos. E mesmo assim, eu cheguei aqui, de novo, aquele monte de insegurança, aquela monte de ansiedades que você fica, isso foi uma grande dificuldade também. E, de novo, eu acho que o que se paga é o trabalho que você faz. Aconteceu essa semana uma coisa bem legal, porque eu conto que é a terceira empresa seguida aonde isso aconteceu comigo. De algum gerente ou alguma pessoa que me dá um feedback, falar, cara, vou te falar, provavelmente, se for contar só o aspecto técnico, você não é o cara mais técnico da nossa equipe. E aí ele sempre ouvi eles dizendo, usando essa mesma frase, mas você é um cara que sabe trabalhar. Olha que legal. E,
cara, isso tem um valor tão grande, sabe? Para mim, especialmente, assim, às vezes é difícil a gente acreditar nisso, entendeu? A gente fica pensando que programador é só aquele cara também que só sabe escovar bit, sabe? O cara tá ali escovando o bit o tempo todo e por aí vai. E eu vou falar que é claro que isso é super importante, várias soluções super técnicas que a gente tem que fazer, depende exclusivamente da gente ficar ali batendo cabeça no problema e achando, mas isso está longe de ser só a única coisa que você precisa. É, Muitas vezes é muito mais importante você ter a consciência, a responsabilidade e o conhecimento de parar um gerente de projeto e falar, cara, isso que você está falando não faz sentido fazer. E por causa disso, 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 e você está ajudando a empresa escapar de um desperdício, de um descaminho, de um erro por onde eles vão e vão gastar tempo e dinheiro por uma opinião bem dada, técnica e baseada na sua experiência. Então, de novo, não se afronte, não acha que você não sabe nada, porque você sabe. A minha esposa, ela também trabalha na área de TI, né? E ela, cara, passa por isso o tempo todo, sabe? Às vezes sentir, porra, mas o pessoal do time não vai gostar desse código, isso aqui não tá legal. E no final das contas, ela acaba recebendo feedback positivo. Nossa, que legal isso daqui, vou usar um outro software que eu fiz, porque encaixa bem, é bem modularizado. Então, vale às vezes mais a sua experiência de como resolver o problema do que só necessariamente um skill técnico, né? Eu acho que exato. A gente é faz por aí. software para humano, cara. Então é de humano para humano. Então, quando a gente faz alguma solução pensando em melhorar algo para a pessoa, você falou muito bem aí, muito bem falado. Quanto você mais gera valor para as pessoas, mais isso é convertido para você de remuneração financeira, de feedback positivo, ou de pessoas no time querendo ter você como referência. Então, eu acho que o pulo do gato aí não é você ser o cara mais técnico possível necessário. Sim, é necessário ter aqueles que escovam bits, sim, eles têm a função deles. Mas eu digo que no jogo corporativo, que é muitas vezes um jogo político, a pessoa que ela sabe conversar, que ela sabe passar a imagem dela, ela sabe, de uma forma diagnóstica, mudar o rumo daquela solução, daquele projeto ou daquela empresa, ele salva aquela empresa. Então, eu tenho por essa visão de que essas pessoas são até muitas vezes mais importantes do que aquele cara técnico demais. Aquele cara técnico demais, ele tem a função dele, é muito bom. Mas, lembrando que se você for um cara especialmente técnico, mas não souber conversar, não souber passar o que você quer passar para o ser humano, aí você acaba sendo uma pessoa que, até que eu digo isso é um pouco forte, mas sendo um pouco mais explorado, porque você é uma pessoa que eles não vão conseguir utilizar você como uma pessoa que vai construir uma solução com uma cabeça com maestria. Digo assim, por exemplo, você vai pegar essa pessoa que ela só pensa em código, só consegue trabalhar e fazer aquela melhor coisa, e colocar, por exemplo, no meio de um monte de gerente pensando como é que vai ser o futuro daquela empresa. Você não consegue fazer isso. E querendo ou não, as pessoas que têm os maiores cheques são as pessoas que estão ali na parte estratégica. Então você tem que saber navegar entre todos os mares. O mar da tecnologia, onde você fazer uma coisa com muita performance é importante, mas também o mar dos negócios para você poder mostrar para aquelas pessoas que aquela tecnologia que você está defendendo vai trazer mais resultado para aquela empresa. Então, esse jogo que o Fabrício falou aí é extremamente importante para a sua carreira. Você não precisa ser o melhor técnico possível para ser o cara que vai mais ganhar dinheiro. Mas você precisa saber navegar entre esses dois mares para que as pessoas possam te entender também. Assim você começa a escalar maior. Isso que você falou de navegar nos mares aí é bem como eu vejo mesmo. Eu acho que tanto dentro da área técnica, por exemplo, se você tiver conhecimento em mais áreas, um pouco de infraestrutura, um pouco de metodologia, um pouco de desenvolvimento, e por aí vai. E fora dessa área técnica também, conhecimento em como você lida com pessoas, em como você lida com situações difíceis, em como você dá feedback para pessoas e por aí vai. Isso vai te ajudar sempre. Eu acho que isso vai ser bem importante na carreira, mesmo que você não seguir, você só seguir na área técnica. O que também é uma possibilidade, né? Muita gente também acredita que o único destino de um programador é virar gerente. Isso também não é verdade. Eu Verdade. acho que muita gente pode programar pro resto da vida e ser feliz fazendo isso, e curtir fazendo isso, e ganhar bem fazendo isso. Eu acho que isso não é um problema. Mas isso também não significa que você não vai saber, como disse o Danilo,
conversar, não vai saber navegar entre esses outros mares, saber se expressar para outras audiências também. Isso é super importante. Show, beleza. Outra pergunta aqui, vamos lá. Como que é trabalhar fora do país? Qual é esse clima? Acho que você deve pegar culturas diferentes, como você falou, pessoas extraordinárias. E como que é isso, cara? Como é que é estar junto com essas pessoas? Cara, eu gosto muito de trabalhar fora, não por estar fora, porque a gente não saiu do Brasil por nenhum tipo de, eu não gosto de morar no Brasil. Nunca foi isso. A nossa ideia sempre foi, eu quero ter uma experiência internacional, quero viver fora, ver como é que é e por aí vai. Eu acho que particularmente a gente escolheu bem. Eu não sei se em outros lugares eu me adaptaria tão bem, mas na verdade na Suécia é um ótimo lugar para se trabalhar. Mas a sua pergunta foi um pouco diferente. A sua pergunta foi como foi trabalhar fora. Então eu vou tentar falar como é que é trabalhar de fora do Brasil, independente do meio do lugar. É claro, a minha experiência é na Suécia, mas eu imagino que tem algumas coisas que valem de uma forma geral. É super enriquecedor do ponto de vista de que você vai conhecer pessoas completamente diferentes de você. Isso eu acho que nem vale só para fora do Brasil. Se você for trabalhar em outro estado aí no Brasil, já vai ser um negócio super diferente. Uhum. Essa é uma das coisas que a gente mais percebeu, eu e a minha esposa mais percebemos depois de mudar para cá. Muitas vezes a gente fala assim, porque lá no Brasil, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, na verdade, o Brasil é um país muito grande. Ele é muito diferente. Você trabalhar em São Paulo, você trabalhar em Pernambuco, você trabalhar em Porto Alegre, são coisas completamente diferentes. São lugares muito diferentes. Então, às vezes, até mudar de cidade já vai te trazer uma outra perspectiva. E eu acho que isso é a principal coisa de você trabalhar fora. Isso te dá outra perspectiva. Você tem outro entendimento das coisas. Além, é claro, da vivência, por exemplo, a experiência de ter que falar inglês todo dia é uma coisa que é super complicada a princípio, mesmo quando você já sabe inglês. Eu já tinha um inglês bem tranquilo, eu conseguia conversar tranquilamente quando eu saí daí, mas mesmo assim, nos primeiros 3 meses de trabalho, cara, eu chegava em casa todo dia esgotado, porque era falar inglês o dia inteiro, e mais do que isso, não é falar inglês como ir no cinema e ouvir inglês. Não, é você ter que argumentar em inglês, você tem que trazer. Então, isso foi bem interessante. Foi uma das coisas mais legais de trabalhar fora, foi ter que aprender também a se expressar de outras maneiras, entendeu? Mudar um pouco o seu linguajar, e mudar o linguajar faz muita diferença. O Danilo sabe, aqui no vídeo eu fico me segurando um pouco, mas o Danilo sabe o quanto de gíria eu falo, o quanto de palavrão eu falo quando eu estou empolgado, e isso meio que se perde um pouco quando você muda de língua, porque você não conhece todos esses mesmos trejeitos que a gente usa. Então você começa a precisar a expressar isso de outra maneira. Mas uma coisa muito interessante também é você ver um pouco da visão que as pessoas têm de você daqui de fora. Não só os próprios suecos, claro, mas outras pessoas também. As pessoas, primeiro, elas são muito curiosas a respeito do lugar de onde você vem. Elas querem saber. Tem gente no meu time hoje, suecos no meu time, que chegam de manhã e falam pra gente, bom dia, fala todo estranho, fala em português, já aprendeu a falar em português. Legal. E isso é super legal. Então, existe uma troca muito interessante. Isso é uma das coisas mais legais também de estar trabalhando fora e tudo. E uma coisa que eu meio que já comentei, que é você perceber como as dificuldades que as pessoas têm e a qualidade geral do software, ela não é muito diferente você trabalhando aqui e você trabalhando aí. Você tem pessoas que têm o mesmo nível de dificuldade, mas que, enfim, conseguem lidar da mesma forma que você tem que lidar quando você faz isso. Então, reiterando o que o Danilo já falou, assim, a gente nunca passou, felizmente, nenhuma situação em que tenham sido, de qualquer forma, excludentes ou tenham sido racistas porque a gente é brasileiro ou porque a gente é de fora, porque a gente é imigrante. Claro, tenho certeza que existem lugares melhores e piores para isso acontecer, mas o meu ponto é uma experiência muito valiosa, assim. Se vocês tiverem como tentar, eu recomendo demais. É uma coisa bem valiosa. Existem outros lados, é claro. Tá longe da família, tá longe dos amigos. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas vão acontecer.
e aí você não vai estar por perto. E aí, claro, existe tudo um outro lado disso daí, mas eu acho que a experiência é muito boa. Legal, quero ressaltar duas coisas aqui. Lembrando que a sua esposa, a Leslie, ela trabalhou com a gente na Bill, também conheço ela. Exato. Tem um tempo que eu não falo com ela também, mas mandou um abraço para ela aí também, tá? Bom andar. Outra coisa também, fora do país, né, o pessoal fala muito sobre que tipo de linguagem que você usa, qual a linguagem melhor para aprender. Eu sempre falo para as pessoas que a linguagem melhor que eu recomendo, não é uma linguagem melhor, mas que eu recomendo para a pessoa aprender é o JavaScript. Por que eu falo isso? Porque o JavaScript está presente em qualquer linguagem, qualquer programação que você for fazer web tem o JavaScript. Então, se você vai precisar saber JavaScript de todo jeito, então já comece com ele, faça ali os seus experimentos com ele, para depois você ver outra linguagem. Mas eu lembro que com integração contínua, o Ruby e o Python estavam muito empregado na época que a gente trabalhava na Bill. Então, eu vejo muitas empresas pedindo fora do país, e aqui mesmo, coisas mais complexas e pagando um bom dinheiro para programadores Ruby, programadores Python, programadores Node.js que conhecem muito bem linguagem script no geral, né, que são 3 linguagens de script, mas que você tem condição de fazer uma automação e uma entrega mais rápida. A velocidade de software ela é maior no desenvolvimento. Não digo a velocidade com relação à velocidade de máquina, mas a velocidade de desenvolvimento ela é muito maior. Por isso que eu digo que são linguagens para startup. Acredito que você deve trabalhar com algumas dessas linguagens aí também, né, não, Fabrício? Não? Sim, então, na Klarna, a empresa onde eu trabalho hoje, eu já trabalhei com um monte de linguagem diferente. Já trabalhei com Groovy, já trabalhei com Java, já trabalhei com Ruby, já trabalhei com JavaScript, com Python, com Bash o tempo todo. O Bash é meu arroz com feijão, bem importante. Mas hoje a empresa está bem focada em JavaScript, então, assim, a grande maioria dos produtos novos são feitos todos em JavaScript, muito React para front-end, isso tá bem em voga, assim. E de uma forma geral no mercado, aqui pelo menos em Estocolmo, na Europa de uma forma geral, isso está bastante em voga, as pessoas estão pedindo bastante isso. Para quem está começando a programar, eu também aconselho bastante o JavaScript. Eu gosto bastante de aconselhar isso, não porque ela seja mais fácil, dá para você fazer coisas igualmente complexas com JavaScript e tudo, mas eu acho que assim, JavaScript ou não JavaScript, você vai aprender mais de uma linguagem durante a sua carreira. Isso você pode ter certeza. Não existe algo como programador de uma linguagem só, isso aí é absolutamente inviável. Entretanto, eu acho que se o seu foco, se o seu objetivo é se inserir rapidamente no mercado, o JavaScript é um bom começo. Ele, eu acho que é o que vai te permitir que você obtenha conhecimento suficiente para você começar a trabalhar mais rápido. Não que você tenha necessariamente que começar com front-end, dá para fazer back-end tranquilamente com JavaScript hoje em dia, claro, mas eu acho que a quantidade de coisas que você vai precisar aprender a princípio para poder começar a trabalhar, elas vão ser mais controladas ali se você usar JavaScript. É claro, quando a gente fala JavaScript hoje também, isso é um mundo de coisas, certo? Hoje em dia a gente tem milhares de frameworks diferentes, de técnicas diferentes que você vai usar do lado do servidor, do lado do cliente, tem um monte de poréns aí. Mas eu não acho que existe uma restrição para nenhuma linguagem, então, se você quiser começar aprendendo C, tudo bem, eu acho que não é problema nenhum. Eu acho que se o seu objetivo é o mercado de trabalho, você precisa olhar o que está sendo pedido para poder também acelerar essa sua entrada aí no mercado. E pode apostar que depois que se você entrar no mercado, coisas vão ser exigidas de você, não adianta. Você vai ter que aprender outras coisas, e nem estou falando só de linguagem, né? Você vai ter que aprender a usar um monte de coisa que nem estou falando nem é uma linguagem específica, mas linguagem também. Então, sim. Hoje, aqui, pelo menos em Estocolmo, cara, a grande maioria das empresas trabalham muito com JavaScript, bastante. Ótimo. Agora vamos lá, mais outra pergunta. Quanto ganha um programador fora do país? Digo, o estilo de vida fora do país, né? O quanto que ganha referente, mais ou menos, com quanto que você estivesse no Brasil, independente da moeda, né? No país onde você está. E quanto seria esse valor se você estivesse trabalhando remotamente aqui no Brasil? Quanto que você teria, mais ou menos? Pode falar uma média, não precisa falar, obviamente, quanto você ganha, mas só para a gente ter uma média de mínimo e máximo aí para as pessoas saberem como é que funciona.
Saquei. Cara, eu tenho um pouco mais a visão de desenvolvedor sênior, porque quando eu vim para cá já vim como desenvolvedor sênior, então eu não tenho muita ideia das grandes faixas, mas uma coisa que eu sei te dizer, pelo menos aqui para a Suécia, é que as faixas elas não são muito diferentes. Tem uma coisa que é bem diferente, eu vejo, nesses termos daqui, da Suécia e do Brasil, é que a diferença entre os salários aí é muito maior. Então, às vezes você vai falar assim, um cara que é júnior, ele vai ganhar X, e um cara que é sênior, ele vai ganhar, sei lá, 5 vezes isso. Isso não vai acontecer aqui. Essa diferença é bem menor. Então, isso é uma das coisas que vale apontar. Mas, enfim, vamos falar um pouco mais de valor. Referências que eu tenho, posso falar bastante de Suécia, posso falar um pouquinho de Alemanha, que eu tenho alguns amigos que trabalham lá, e posso falar um pouquinho de Estados Unidos, porque eu conheço alguns americanos na empresa e tal, e que falam a respeito disso. Show. Cara, na Suécia, independente de tecnologia, de TI, a média de salário na cidade de Estocolmo é por volta das 25 mil coroas suecas por mês. Isso significa mais ou menos 2.500 euros por mês, o que significa tá aí em torno de uns, talvez, 10 mil reais, alguma coisa assim. 10, 11 mil reais. Você converter direto, né? Bom, a empresa onde eu trabalho, a Klarna, ela paga um pouco acima do mercado, mas na média um desenvolvedor sênior deveria ganhar algo em torno de 50 mil coroas por mês. Pouco menos em alguns lugares, entre 40 talvez e 50, alguma coisa aí, o que significa entre 4 e 5 mil euros por mês. O que no ano dá entre, se for 4 mil, dá 48 mil euros por ano, e se for 50 mil ou 5 mil euros, dá 60 mil euros por ano. Lembrando que o euro ele é mais ou menos 4 vezes o valor do real, certo? Mais ou menos isso. Então a gente está falando algo entre 200 mil reais num ano e 250 mil reais num ano, mais ou menos isso. Por mês daria 8 a 20 mil por mês, por aí. Nisso, mais ou menos isso. Então, assim, isso é um salário considerado bom para um desenvolvedor sênior. É claro que aí você vai ter faixas abaixo disso, para pleno, júnior, embora, engraçado, né? Essa nomenclatura não existe muito aqui, assim, júnior. Júnior ainda até se fala bastante, e sênior também se fala, mas essa do meio, que a gente chama de pleno aí, né? Essa nomenclatura aqui é diferente. Eles costumam chamar de nível 1, nível 2, nível 3. Então, Legal. nível 1 seria o júnior, nível 2 seria o pleno, nível 3 o sênior, e enfim, por aí vai. Se você for considerar na Alemanha, os salários eles são um pouquinho acima da Suécia. Então, eu tenho amigos que foram trabalhar lá e que quando chegaram lá estavam recebendo em torno de 60 mil euros por ano, portanto, por volta de 250 mil reais por ano. Mas depois de um ano e pouco lá, conseguiu emprego pagando até 100 mil euros por ano. Uau! 100 mil euros por ano vai significar aí em torno de 400 mil reais num ano. Então, também era um desenvolvedor sênior, um cara bastante já experiente e tudo, mas enfim, esses salários existem, né, em alguns momentos ali. E não era nada super especial, eu entendo que não era nada um salário super alto, nem nada disso. Foi uma boa oportunidade, claro, mas não era nada ultra mega especial. Mas o que eu ouço dizer, nunca trabalhei, quer dizer, já estive lá trabalhando nos Estados Unidos, mas nunca trabalhei para uma empresa nos Estados Unidos. Quando eu trabalhava para o Walmart, era para o Walmart Brasil que eu trabalhava. Uhum. É uma empresa americana, né? Mas eu trabalhei para o Walmart Brasil. Mas os meus colegas americanos e outras pessoas que também já tiveram oportunidade de trabalhar lá dizem que se você quer ganhar dinheiro de verdade, você tem que trabalhar nos Estados Unidos. É o que eles dizem. Os Uhum. maiores salários da nossa área estão nos Estados Unidos. E eu nem estou falando especificamente do Vale do Silício. É claro que no Vale do Silício tem um monte de oportunidades e por aí vai, mas eu falo na média mesmo. Por exemplo, eu tive um gerente na minha empresa atual aqui na Suécia,
que diz que alguém fazendo o que eu faço na empresa, nos Estados Unidos conseguiria tirar em torno de $200.000 por ano. Eu não tenho muita ideia de quanto está o dólar aí no Brasil agora, 3 e alguma coisa, imagino. 3,5. Então, seria algo em torno de 600, 700 mil reais por ano. Perfeito. Daria $6.000 por mês, que daria em torno de uns R$ 58.000. Isso, é alguma coisa assim. Por mês. Então, Porque assim, a gente fala muito por mês aqui, mas eu entendo perfeitamente a questão do pensamento anual. Na realidade, o planejamento anual ele é melhor do que o planejamento mensal, porque no ano claro, você consegue saber o que você vai conseguir projetar para o próximo ano. Né? Mas a gente tem a cultura brasileira de pensar muito no mensal. E eu digo, quanto menos você pensa em longo prazo, pior é para você. Para aquele cara que pensa semanal, para aquele cara que pensa quinzenal ou mensal, é pior o pensamento dele do que ele pensar anual. Então, se acostume você aí também a pensar no anual, porque no anual é sempre melhor. O engraçado é que na Suécia eles também têm essa coisa que nem a gente, né, de falar do mensal. Aqui também é meio que assim. Mas eu sei que na Alemanha, nos Estados Unidos, não é. Eles sempre pensam no valor por ano, né? Uhum. Então isso é interessante mesmo. É, Bom, então, esses são salários que eu tenho mais ou menos uma ideia de quantos são. Claro, lembra sempre que eu estou falando de um desenvolvedor sênior. Em todos esses casos, eu estou falando de exemplos para desenvolvedores sêniores. Perfeito. Só uma dúvida aqui. Vamos supor que você ganha, então, 4.000 euros, né? E aí, com esses 4.000 euros, você vive aqui como se fosse quantos reais se você tivesse numa empresa brasileira? Tipo, como se você tivesse Cara, 1.000, 15.000, seria como? é muito importante essa observação, essa pergunta que você fez, porque é meio injusto fazer a conversão direta, né? Exato. Falar, porra, o cara ganha 250 mil reais por ano. Tipo, é R$ 250 mil por ano. Sim, é verdade, mas eu também não gasto em real, certo? Eu gasto em coroa sueca. E Isso Estocolmo é uma cidade bem cara, por sinal. Uhum. Então, foi muito bom que você falou isso, porque uma coisa é o quanto você ganha, outra coisa é quanto esse dinheiro vale. Exato. Eu acho que isso é muito, muito importante. Cara, uma pessoa que ganha 4.000 euros por mês em Estocolmo consegue ter uma vida tranquila, assim, não é pouco dinheiro. Como eu estava dizendo, o salário médio aqui é 2,5 mil euros por mês, então 2.500 euros por mês. Então, 4.000 euros por mês já é acima da média Uhum. na Suécia, em Estocolmo em especial. Tem coisas que são mais caras, então, por exemplo, moradia na Suécia é uma coisa muito cara. Se você aluga um apartamento, por aí vai, em Estocolmo é super caro. Então, você vai gastar provavelmente metade do seu salário líquido num apartamento, que seja no centro, alguma coisa assim. E a taxa tributária é bem alta, a taxa de imposto é bem alta. Então, é em torno de 25 a 30% para essa faixa etária dos 40 mil coroas ou 4.000 euros por mês. É imposto único. O imposto é único, você paga imposto só no imposto de renda, na verdade, que você faz. Uhum. Depois, se você quiser, eu posso falar do imposto de renda, tem uma curiosidade bem interessante, mas é aqui de Estocolmo, né? Então, assim, com 4.000 euros por mês, você consegue ter uma vida ok, razoável. Você não vai ter, obviamente, grandes luxos, mas você vai conseguir viver relativamente bem. Show. Se você conseguir, você e a sua esposa trabalhando aqui, o que é um padrão bem comum, aqui em Estocolmo, em especial, o comum é que os dois trabalhem, não é que um trabalhe e o outro fique em casa. Mas se você tiver dois incomes na sua família por mês, aí a sua vida vai ser muito melhorada. Você vai ter mais dinheiro para poder viajar, para poder passear, para poder ir a lugares e por aí vai. Mas, claro, tem muitas coisas de cultura. A cultura em Estocolmo, em especial, onde comer fora, por exemplo, também é bem caro, as pessoas comem menos fora do que, por exemplo, eu comia em São Paulo. Hoje eu saio muito menos para comer fora do que eu saía quando eu morava em São Paulo, porque é mais caro, é bastante mais caro. Por outro lado, você acaba economizando em algumas coisas, então é um lugar muito seguro. Então, por exemplo,
as pessoas têm seguro de carro, mas é por causa de acidente, de bater, e por aí vai. Mas os estacionamentos, eles são pagos e baratos, porque eles não têm portaria, não tem uma pessoa ali cuidando, a sensação de segurança é muito maior, em Estocolmo em especial, né? Então é tranquilo. O transporte público é muito bom, de altíssima qualidade, então você consegue não ter um carro. Eu moro aqui há quase 4 anos e não tenho um carro, não precisei ter carro aqui ainda. Hum. Então você acaba economizando com isso. É, eu sei que no final das contas, é claro, tanto eu quanto a minha esposa trabalham, como eu disse, né? Mas a gente acaba conseguindo guardar um pouco mais de grana do que a gente conseguia guardar aí, por exemplo, por conta disso. Porque você tem a infraestrutura ao redor que te ajuda bastante. Show. Mas quando, como um detalhe, talvez uma informação a mais, quando a gente veio morar aqui, esse era justamente o meu salário. Eu ganhava justamente 4.000 euros por mês. E, cara, desde o começo a gente teve uma vida bem tranquila, assim, com isso. Isso já é uma quantidade de grana bem razoável. Perfeito, perfeito. Ótimo, Fabrício. Vamos lá. Visão para o futuro, cara. Qual a sua visão para o futuro com relação à tecnologia no geral, a sua importância nesse futuro, onde você se encaixa nesse futuro? Vai lá, manda ver. Boa. Cara, tecnologia é um negócio que muda loucamente rápido, né? Tipo, é uma coisa. Eu fico pensando em quando eu comecei a programar lá atrás, a gente ficava fazendo sitezinho institucional com os JavaScript tudo estático ali, sem falar com nada de. Nossa, banco de dados era um luxo, já era tipo, nossa, back-end, o negócio é mega. E, cara, olha a diferença disso, né? Hoje em dia, o mínimo que você vai falar é um cara estudar sobre troca de mensagem assíncrona entre dois serviços, e isso é só o começo da brincadeira. Client-side, server-side, Docker, e vamos fazer tudo automatizado, e monitoração, e alarme, quem que tá de on-call. Nada disso existia quando eu comecei a trabalhar, e faz tempo, mas não faz tanto tempo assim. E para você ver como mudou tanto, né? Essas coisas elas já existiam, obviamente, quando eu comecei a trabalhar, mas elas eram um artigo de luxo, elas eram parte do processo de empresas muito grandes. Quem tinha isso era a IBM, quem tinha isso era a Ericsson, quem tinha isso eram empresas bastante grandes no mercado. Hoje em dia você tem tudo isso e mais, e numa startup de 3 pessoas, entendeu? Tipo, isso é o arroz com feijão, isso é o começo de tudo, todo dia, né? O pior de Então, tudo é que, assim, segura aí, rapidinho. O pessoal que está aqui, às vezes ele pensa assim, quando você começa a falar tudo isso, o cara já fala, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender tudo isso? Eu vou parar, não é para mim. E aí o cara quer sair dessa área. Gente, presta atenção numa coisa. Quando eu e o Fabrício começou, a gente não tinha Google, a gente não tinha o Torne-se um Programador, por exemplo, para passar a experiência para vocês. A gente tinha que pegar no livro, pesquisar, ler palavra para palavra, ler um livro dessa grossura aqui, gente, para a gente conseguir entender alguma coisa. Hoje em dia, a forma como vocês aprendem é muito mais acelerada. Tem muita gente passando conteúdo para vocês e vocês conseguem absorver isso mais rápido no cérebro de vocês. Vocês são infinitamente mais inteligentes do que nós. Infinitamente. O conteúdo que vocês estão absorvendo hoje, daqui 10 anos, vocês vão com certeza saber muito mais do que a gente sabia na idade de vocês e com a oportunidade que a gente tinha de aprender. Então, é um monte de tecnologia que tem? Sim, é. As empresas exigem um monte de tecnologia também? Sim. Mas você hoje tem uma facilidade muito maior de conseguir essa quantidade de conhecimento. Basta você querer. Quem tem que querer é você que está aí do outro lado. Se você pega essa informação, se você está vendo um vídeo extremamente valioso como esse que você ignora, é você que está deixando o seu futuro de lado. Agora, se você pega isso, toma para você como algo que você gostaria de mudar na sua vida, vai ser transformado, vai ser mudado. E essa exigência que todas as empresas precisam, você vai conseguir adquirir, porque tem material para você aprender isso hoje. Não é, Fabrício? Você se importa se eu fizer uma interrupção para dar duas recomendações que eu acho que foram bastante importantes para mim? Uma delas são 2 livros, na verdade, porque isso tem até a ver um pouco com o que eu vou falar agora. Cara, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer foi estudar, desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, a minha maior habilidade foi estudar. Eu quero estudar, quero aprender, quero ser curioso. E eu acho que isso é muito valioso para qualquer programador. Ser extremamente curioso, não se contentar com a resposta simples e investigar a fundo o que você quer entender. Eu falei até 2, mas na verdade eu posso até adicionar uma outra. Tem um livro para mim que é muito importante,
de um cara chamado Robert Martin, que o nome dele é Uncle Bob. Na indústria ele é conhecido como Uncle Bob, Tio Bob. Uhum. E o livro chama The Clean Coder. Esse cara tem um outro livro chamado The Clean Code, sem o R no final. E ele tem esse livro chamado The Clean Coder, que é sobre as habilidades dos programadores. Não sobre software especificamente, mas sobre as habilidades dos programadores. É um livro essencial. Qualquer programador tem que ler esse livro. É muito importante. E o segundo livro é um livro que me ensinou muito. Eu falo que é a minha bíblia, que é um livro do Jez Humble, chama Continuous Delivery. É sensacional. O livro é incrivelmente bom, porque ele aborda um dos fatores que o Danilo estava falando agora, que são mais importantes, que eu tenho um monte de coisa para aprender. Como eu faço isso? Cara, você vai fazer isso aprendendo o mínimo possível que você precisa para resolver aquele problema e iterar. Você não vai esperar você aprender tudo, você não vai aprender toda a... Imagina você trabalhando com, sei lá, a AWS, trabalhando com a Amazon. Os caras têm uma infinidade de serviços para você usar. Você não vai aprender todos esses serviços para daí, depois disso, trabalhar. Não, você vai aprender o que você precisa e aí atacar a próxima coisa, atacar a próxima coisa. A questão não é o quanto você aprende no total. A questão é aprender um pouco todo dia. E esse livro fala bastante sobre isso. O negócio é você não pode deixar, eu vou aprender a programar uma vez por semana. Não, aprender a programar é todo dia. Todo dia um pouquinho. Não é todo dia 8 horas por dia. Não é, não. Mas é todo dia. Ver um vídeo, ler um livro, fazer um Hello World numa linguagem nova. Algo desse tipo, entendeu? Isso é o arroz com feijão de qualquer programador. 1%. Sem isso, não adianta. Melhorar 1% a cada dia. 1%. Exatamente. Um pouquinho e aí vai. Bom, enfim, mas você perguntou sobre a questão do futuro, mas eu acho que na verdade o que acontece é assim, as coisas estão mudando muito rápidas, muito, muito rápido. Hoje a gente fala muito sobre Big Data, Data Analysis, essas paradas. Eu não manjo quase nada desse assunto, mas uma coisa que eu tenho certeza é que a gente não vai dar conta, como programadores, de escalar tudo que a gente precisa de tecnologia. É inviável que a gente vá fazer isso. Mesmo que a gente coloque todos os programadores do mundo para trabalhar lá direto, o tanto de informação que a gente está gerando e o tanto que a gente precisa aprimorar o software é muito grande para a quantidade de gente que a gente tem. Então, eu acho que no futuro a gente vai ouvir falar muito mais, ainda mais sobre automação. Na verdade, sobre como os próprios softwares podem se corrigir, como os próprios softwares podem, consumindo dados, se melhorar. Então, uma das coisas que eu acho que tenho mais certeza que vai acontecer são códigos que podem se melhorar sozinhos, que eles podem, não o código em si, mas você tem ali um sistema que ele não fica ali só esperando o próximo deploy para mudar. Ele vai conseguir mudar o passo com que as coisas vão andando. Claro, a gente já tem um monte de coisas que já fazem isso hoje, mas eu acho que isso vai cada vez mais se aproximar do nosso mundo. Ou seja, a automação da automação, a automação do programador que já faz a automação, né? Então, imagina, por exemplo, um software que você quer alterar. Isso é uma coisa que já existe, não estou falando nenhuma novidade, mas imagina um software que você quer entregar uma segunda versão dele e comparar essas duas versões para ver qual que, por exemplo, te dá mais retorno financeiro ou qual das duas te dá uma experiência melhor para o seu usuário. Já existem várias técnicas hoje onde isso é medido automaticamente e o próprio software toma a decisão de voltar para a versão anterior ou prosseguir para a versão nova de acordo com o resultado que ele foi consumindo. E isso é uma coisa super simples, se for pensar, não é nada bizarro. Mas o que eu acho mesmo é que quase tudo em tecnologia vai acabar seguindo por esse caminho, porque a quantidade de dados que a gente tem, ela é impossivelmente grande, entendeu? É uma coisa gigantesca. Para você ter uma ideia, em 2013, quando eu fiz a minha iniciação científica na biologia, eu fui trabalhar com bioinformática. Fui mexer com análise de DNA de mosca via software. Que é uma coisa bem interessante, mas também bem comum, do ponto de vista que a gente só consegue analisar DNA com software mesmo. Sim.
E aí eu apresentei o meu projeto, que era sobre isso, sobre análise de DNA de mosca, tudo. E foi muito interessante, porque vários dos professores lá da biologia, já mais velhos, já de uma outra geração, por vezes não acreditam muito que, não, mas esse negócio de bioinformática, isso aí vai passar. Só que não vai passar. A Se gente olhar, não até a tem. biotechnology está no meio de tecnologia hoje. Ou seja, Não tecnologia se faz mais poderia. nada, cara, em biologia. Não se faz mais nada em biologia sem informática. Mais nada, nada de nada. Você tem o biólogo que vai lá para o campo, que vai coletar, mas até esse cara tá com um aparelho de GPS na mão ali, tá com uma planilha eletrônica para ele poder guardar a informação. E essa informação vai ter que ser consumida por algum software, e não vai ser uma coisa simples, é muito dado para consumir. Então, eu acho que para quem tá começando a ficar de olho nessas coisas de como você faz para o seu software ser inteligente, como você faz para o seu software ser capaz de melhorar ele mesmo e o processo onde ele está inserido, é uma boa dica. Show, perfeito, perfeito, Fabrício. E, obviamente, você inserido com integração contínua, com certeza tem tudo a ver com isso daí que a gente está falando. Então, você, programador, como até o Fabrício falou, não é um programador de um sitezinho, de um blogzinho, de um e-commercezinho, de um WordPressinho que você abaixou e colocou uns pluginzinhos. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de automação de verdade, fazer coisas extraordinárias do jeito que o computador precisa. É isso que a gente está falando. Então, essa demanda de pessoas assim, pessoas que conhecem esse tipo de tecnologia, está escassa. É muito difícil conseguir programadores bons, não só aqui no país, como em todos os lugares do mundo, e essa demanda vai aumentar cada vez mais, porque tudo tem tecnologia hoje. Então, se você é um cara que está querendo aprender a programar, mas está querendo programar de verdade, não só simplesmente arrumar uns pluginzinhos aqui para resolver um probleminha outro aqui, você vai ser uma dessas pessoas que vai estar inserida nesse mercado e que vai ajudar essa tecnologia, vai ajudar a evolução do mundo no geral com relação à tecnologia. Fabrício, a última pergunta que a gente tem então é: qual é o conselho que você daria para toda pessoa que está começando aí? Quem está vendo esse vídeo é iniciante, está eletrizado com o que a gente falou aqui, mas ele ainda vai sair desse vídeo e vai falar, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Qual conselho você daria para esse Legal. cara? Muito bom. Eu até vou dar esse conselho com algum pouco conhecimento de causa. Eu tenho uma amiga minha, ela é bem jovem, ela deve estar agora talvez com uns 22 anos, 23, sei lá, alguma coisa assim. E antes da gente vir para cá e tudo, ela ainda, sei lá, com uns 19 anos mais ou menos, estava perdida, não sabia o que ela queria fazer. Não sei, putz, eu achei que eu queria fazer fotografia, mas não é legal. E aí ela começou a ver, e ela começou a se esmerar bastante, por exemplo, na minha esposa, na Leslie. E, porra, que legal, né, o seu trabalho. Você parece uma pessoa que faz um negócio que você gosta, porra, parece que você entrega um valor muito importante onde você trabalha, você se sente, você é uma pessoa, porra, que eu vejo como um papel aí, como um modelo, tal. Porra, acho que eu podia tentar ser programadora. Falei, porra, é uma boa ideia. Vamos tentar. E aí, por um tempo, a gente sentava junto por algumas horas por semana e eu comecei a ensinar Python para ela. Vamos lá, vamos fazer aqui um programa bem simplão, imprime aí um Hello World, vamos ver como é que faz para importar um módulo, vamos aqui fazer uns programinha simples com um arrayzinho. E pegou mais ou menos. Ela gostou, não sei, não parece. Falei, bom, não, tudo bem, acho que você tem que também entender, dei algumas indicações de livro para ela ler e tudo. E só que aquilo ficou na cabeça dela, cara. E aí ela ficou, aquilo ali foi, mastigou, passou tipo mais ou menos um ano e tal. Depois que a gente mudou para cá, um dia a gente conversando online e tudo, ela falou: queria contar um negócio para vocês. Decidi que eu vou fazer faculdade na área, vou fazer ciência da computação. Cara, eu achei aquilo sensacional. Mas achei aquilo sensacional. E eu acho que o que mais motivou ela, Danilo, foi essa curiosidade, cara. O programador, ele é um bicho curioso, cara. Ele é um cara que ele não se contenta em tá, instalei esse plugin aqui, mas, porra, como é que esse plugin funciona? Porque ele não está fazendo exatamente o que eu queria fazer também, entendeu? Então eu acho que talvez a dica mais valiosa é você não pode ter, primeiro, medo do desconhecido,
Então, você vai lidar, vai entender, vai ver o desconhecido 1000 vezes, e você vai ter que enfrentá-lo. Você precisa ser sempre curioso, sempre, o tempo todo. Você tem que ter em mente que como é que funciona, como é que nesse exato momento você está aí na sua casa e a gente está aqui conversando e isso aqui é um vídeo, está sendo encodado e mandado pela internet lá para o seu computador que está virando. Cara, alguém fez isso. Esse negócio não estava lá. Isso não é uma árvore que cresceu, isso não é uma pedra que aflorou. Não, cara, foi uma pessoa que foi lá e escreveu. Tem linhas de código trabalhando nesse exato momento para fazer tudo isso que você está vendo aqui agora. Cada luzinha piscando no seu computador, cada bit, cada byte passando por esse cabo de rede aí indo até o seu computador, tem alguém que botou a mão ali e escreveu o código. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que você consegue escrever aquele mesmo código. Não tem nenhuma diferença do código que você escreve para o código que o cara que escreveu. Toda essa tecnologia tem. Existe diferença de qualidade, existe diferença de experiência de quem escreveu? Certeza. Mas você tem a absoluta certeza que qualquer um de vocês assistindo aí, dado a curiosidade suficiente e o conhecimento suficiente, consegue escrever exatamente a mesma coisa que você está usando agora. Isso é muito legal. Então, assim, além de você treinar, obviamente, uma linguagem que você curta fazer, de você estudar essa linguagem, porque isso é realmente essencial. Sem fazer isso, você jamais vai conseguir seguir adiante na carreira. Você vai ter que estudar bastante as linguagens e os softwares que você está usando. Mas, independente disso, seja muito curioso, se envolva com projetos open source, vai ver como as pessoas estão colaborando, vai entender como as pessoas escrevem código para que não seja só de boa qualidade como software, mas também seja fácil da outra pessoa entender, seja fácil para que mais pessoas contribuam. Porque você entende um problema, você resolve um pedaço e você vai lá e escreve aquele código e, porra, que legal. Só que aí você bota na internet e uma outra pessoa tem uma outra visão disso, e se ela entende o motivo pelo qual você escreveu aquilo, ela consegue te ajudar com aquilo. E você vai aprender com a contribuição dela. Então, vai ser. Eu acho que a maior dica que eu posso dar é essa. Treina todo dia um pouquinho, não fica achando que você vai sentar um dia e quando eu sair dessa cadeira eu vou aprender JavaScript, você saber escrever JavaScript. Não funciona assim, você vai acabar se frustrando, porque aprender é uma coisa difícil, mas é uma coisa que leva tempo, você tem que fazer frequentemente, e seja super curioso, nunca para de aprender, nunca para de ser curioso por software. Se você vê alguma coisa que tem software que você não entende, vai procurar entender, vai saber. Você sabe como é que funciona a memória RAM do seu computador? Pô, talvez você não tenha a menor ideia de como ela funciona. E talvez você vai lá ler como é e descubra um negócio super interessante que vai acabar te dando ideia de fazer uma coisa que não tem nada a ver com memória de software. E aí vai ser super valioso, super importante para sua carreira e você nem sabe o que o negócio está lá. Então vai se interessar, seja super curioso por todas as coisas. Excelente. Eu digo que não só como programador, mas na vida no geral. Você acabou de dar um exemplo gigantesco de o que ser curioso levou onde você está. Eu sou exemplo disso também. Se eu não fosse uma pessoa extremamente curiosa, hoje eu não teria o meu negócio, hoje eu não teria o Torne-se um Programador, eu estaria parado no mesmo lugar fazendo aquela mesma linha de código. Hoje, se esse projeto existe, se o Fabrício está aqui conversando com vocês hoje, passando essas dicas super valiosas para vocês, é porque eu também sou essa pessoa incomodada. Então, o programador, ele é incomodado. Ele não gosta de fazer coisas repetitivas e ele gosta de saber como é que funciona cada coisinha e ir recriando para tentar fazer melhor. Ele quer ir à excelência. E você, do outro lado, precisa ser assim também, se você quiser ter uma carreira de muito, muito, muito sucesso. Tá bom? Pessoal, então é isso. Fabrício, gratidão demais, cara. Você mandou muito bem, muito valioso, cara. Muito valioso que está aqui. Acho que todo mundo já tem uma noção, inclusive, de como que eles podem, inclusive, seguir o seu caminho para poder trabalhar fora do país. Então é isso. Eu acho que esse vídeo vai trazer e vai ajudar milhares, milhares e milhares de brasileiros. Tá bom? Muito bom, cara. Muito obrigado mesmo de novo aí pela oportunidade. Fico muito feliz de ter participado. Olha o gato passando. Opa! Se você precisar alguém fizer pergunta, você quiser passar para mim, eu posso te ajudar respondendo. Tiver mais dúvidas, quiser saber
mais em detalhes sobre alguma coisa, cara, fica à vontade para perguntar, para mandar pergunta, falar, putz, cara, esse tema aqui ficou super importante, quero gravar mais um vídeo lá falando só disso daqui. Vamos lá, te ajudo. Isso aí é super bom. Realmente, distribuir e ajudar o conhecimento a rodar aí é bem importante para a gente. Assim. Não Excelente, só cara. como pessoa, me sinto muito bem fazendo, claro, mas também porque a gente contribui para que a nossa comunidade de programadores também seja melhor no final das contas. Né? Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma palestra e o cara falou assim, como eternizar alguém? Eternizar alguém não tem a ver, não quer dizer aquilo que você faz atualmente, mas aquilo que você deixa de legado para as pessoas, né? Uhum. Essa plataforma incrível, ela pode fazer ela dá essa oportunidade para que todos nós possamos eternizar o que a gente somos, né? O que nós somos, para poder mostrar para as pessoas a evolução que a gente teve e isso evoluir outras também, né? Eu acho que histórias mudam histórias e você mostrar isso que você mostrou a sua vida inteira aqui para todo mundo, com certeza, eu tenho absoluta certeza nisso, que um monte de gente vai ter uma mudança gigantesca na vida delas e assim a gente vai conseguindo evoluir. Tá Muito bom? bom, cara. Perfeito. Pessoal, Valeu, então é obrigadão isso. pelo convite aí. É isso aí, Fabião, segura um pouquinho aqui, eu vou encerrar o vídeo, a gente continua a conversa aqui. Mas, pessoal, se tiver qualquer sugestão, qualquer outra dúvida, manda nos comentários, que eu vou pegar esse comentário de vocês, vou conversar com o Fabrício, e aí a gente marca um outro vídeo, marca ali as respostas para que vocês possam, então, ter mais conhecimento com isso, tá bom? Valeu, pessoal, até mais e tchau, tchau, até a próxima!